É dia 24 de março, a festa que vai estremecer as estruturas do tanque de Buritirana, Maranhão. Motofest. Haverá sorteios de vários brindes para os participantes. E à noite, uma mega balada no Clube Palmeiral com a F250. Estremece a Transformers com a sua nova estrutura de som e luz.